Talvez você ache que os direitos que você tem hoje sempre existiram. Talvez você ache que sabe mesmo dar valor aos seus direitos. Mas será que sabe mesmo? Acompanhe este episódio até o final e veja o que as fábricas do passado têm a ver com a sua vida. Veja o que os seus ancestrais enfrentaram para que você nascesse em um país um pouco mais justo. Saiba a dor que eles sentiram para conquistar o que os poderosos não deram de bom grado e ainda querem tirar de você. Neste episódio, veremos como foi a primeira greve geral do Brasil, o Movimento Operário de 1917. E se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de história, inscreva-se também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Com o preço do café em decadência desde 1896, alguns cafeicultores ricos do estado de São Paulo resolveram mudar de ramo e investir na indústria. Abriram fábricas em cidades onde havia estações de trem para facilitar o recebimento de matéria-prima e a distribuição do produto final. A fábrica precisava de funcionários e empregou escravos libertos e europeus que imigraram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Iniciou-se aí um movimento de pessoas do campo para a cidade. Não existiam muitas leis no Brasil para regulamentar o trabalho assalariado. Os empregadores faziam os contratos com os termos que queriam. Não havia nem mesmo uma lei estabelecendo a existência de um salário mínimo, que para as pessoas da nossa geração é uma coisa muito natural. Há registros de trabalhadores que passavam 16 horas por dia na fábrica e a remuneração ainda era baixa. Mulheres e crianças também eram contratadas com um pagamento ainda menor. Os trabalhadores eram vigiados por capatazes que tinham o poder de demiti-los. Há registros de violência moral, física e sexual dentro das fábricas. Como o desemprego era muito grande e era muito fácil para um capataz substituir um funcionário, os empregados se sujeitavam aos maus tratos para não virarem mendigos. Nos momentos em que não estavam trabalhando, os empregados se reuniram e criaram sindicatos, creches para seus filhos e jornais. Nesses jornais, divulgaram ideias socialistas e anarquistas e alimentavam a necessidade de se manterem mobilizados para conquistarem direitos trabalhistas. Alguns donos de fábricas, além de salário, ofereciam casas populares ou apartamentos para os seus trabalhadores no terreno vizinho à fábrica. Era uma estratégia para os trabalhadores chegarem cedo e saírem tarde do serviço. Essas casas eram extremamente simples. As ruas não eram asfaltadas. As casas não recebiam energia elétrica, água encanada e nem esgoto. Os que recebiam esse tipo de moradia tinham um aluguel descontado do salário. Podiam ser convocados para trabalhar no meio da noite e eram despejados quando fossem demitidos. Os que não recebiam estes benefícios formaram bairros com seus próprios salários e sem nenhuma ajuda governamental. Como o salário de mulheres e crianças era menor do que o de homens adultos, era comum encontrarmos famílias em que o pai estava desempregado e os filhos trabalhando. O dinheiro mal dava para sobreviver. Imagine você tendo que acordar cedo para ficar de segunda a sábado, o dia inteiro em um lugar quente, abafado, escuro, sujo, fedido, com o ar contaminado pela fumaça dos motores movidos a carvão. Praticamente preso no mesmo lugar o dia inteiro, fazendo sempre a mesma coisa e com a mão doendo. Em uma fileira de pessoas, mas sem poder conversar com elas, sendo fiscalizado o tempo todo. Podendo parar para comer, beber água e ir ao banheiro só durante os poucos e rápidos intervalos programados que são anunciados por uma sirene barulhenta. Quando vai ao banheiro, ele está cheio e todo mundo com pressa, deixando tudo sujo. Parece um pouco com a sua escola? Não é à toa. Alguém do século XIX achou que era uma boa ideia se as escolas imitassem o funcionamento das fábricas para preparar o povo para o trabalho. E agora, as escolas não sabem, ou não querem, ou não podem mais mudar isso. Até mesmo durante o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, a maioria das escolas insiste em imitar esse modelo não natural, opressor e tecnicista, com grade horária e grade curricular, que lembra mais um presídio de tantas grades, muros e limites que tem.
do que aproveitar a oportunidade de se reinventar. Antes disso, as escolas tinham um horário mais flexível, mais liberdade de movimento e mais espaço para criatividade e participação. Os estudantes se sentiam muito bem lá. Aprendiam o que achavam interessante e fazia sentido para eles, e não o que fazia sentido para os outros. As pessoas estudavam por prazer e não por obrigação. As máquinas das fábricas não eram seguras. Muitas pessoas perderam dedos, mão, braço, pé e perna em acidentes de trabalho. Alguns chegaram a morrer nas fábricas. Quando alguém adoecia ou se machucava, era demitido, sem direito a tratamento médico ou seguro por acidente de trabalho. As mulheres grávidas que não pudessem trabalhar também eram demitidas. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. O Brasil começou a exportar alimentos para os países da Tríplice Entente, ou seja, Inglaterra, França e Rússia. Era mais lucrativo vender alimentos para eles do que para os brasileiros. Então, os brasileiros tinham que pagar mais caro para comer. Em 1915, a Itália entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente e foi criado o Comitê Italiano Pro Pátria de São Paulo. Os trabalhadores italianos tinham uma parte do salário descontada e supostamente enviada para a Itália para ajudar com os gastos gerados pela guerra. Comparando o Brasil de 1914 com o Brasil de 1923, calcula-se que o salário dos operários aumentou em 71%, mas o custo de vida aumentou em 189%. O poder de compra do trabalhador foi reduzido para cerca de 1/3 do que era antes. Outra consequência da Grande Guerra foi que a demanda dos produtos das fábricas brasileiras aumentou. Imagine as fábricas de tecido da França, por exemplo. Algumas das fábricas pararam de produzir porque o território em que elas estavam foi invadido pela Alemanha. Outras porque não receberam matéria-prima por causa dessa invasão. Outras porque foram bombardeadas. E outras foram adaptadas para fabricar uniformes para o exército, ou armas ou munição. A mesma coisa aconteceu em vários outros países com várias fábricas de produtos variados. As pessoas que ainda não estavam sofrendo as consequências da guerra continuavam querendo comprar produtos industrializados. Esta foi a oportunidade dos donos de fábricas do Brasil venderem mais. Não havia mais tecidos franceses, ingleses ou alemães para comprar em quase nenhum lugar do mundo. Os brasileiros que queriam tecidos só podiam comprar os nacionais. O Brasil passou a vender para alguns países que estavam em guerra e para alguns dos antigos clientes desses países. Para conseguir isso, precisavam aumentar a produção e aumentaram o tempo que os trabalhadores passavam dentro da fábrica. Em 8 de julho de 1917, os 400 trabalhadores da fábrica de tecidos, Cotonifício Rodolfo Crespi, pararam na entrada da fábrica e disseram que só voltariam a trabalhar se recebessem pelo menos 15% de aumento de salário, fossem liberados de trabalhar no período noturno e parassem de descontar parte do salário para ajudar a Itália na guerra. A resposta do dono da fábrica foi que não iria negociar e que quem não voltasse ao trabalho seria demitido. Desta vez, no lugar de ficarem com medo e voltarem ao trabalho, os trabalhadores resolveram ficar parados na frente da porta e impedir que outras pessoas entrassem. Mesmo sendo demitidos, não deixavam os novos contratados entrarem para pegar seus postos de trabalho. Diante deste ato corajoso, outros operários de outras fábricas de São Paulo resolveram fazer greve também, como os da fábrica de tecidos Ipiranga, as diversas fábricas de móveis que havia no bairro Brás, a fábrica Mariângela de Matarazzo, que fazia sacos de tecido para 50 quilos de trigo, a estamparia Matarazzo, que fazia tecidos estampados, a tecidos de juta e a fábrica de lã e artigos de lã, Lanifício de Camilhes. No dia 7 de julho, ou seja, 29 dias depois, a fábrica de bebidas Antártica também teve suas atividades paralisadas. Nesta noite, sem receber pagamento desde o início das greves, trabalhadores resolveram roubar carregamentos de farinha de trigo da fábrica Mariângela. A polícia montada compareceu em frente à fábrica e atropelou os trabalhadores, deixando vários feridos e causando a morte do espanhol José Jiménez Martínez, de 21 anos. A tática de uso da violência policial continuou nos dias seguintes. Ocorreram várias prisões e espancamentos.
A polícia admitiu ter matado acidentalmente mais 2 pessoas, os italianos Nicola Salerno e Edoarda Bindo, de 12 anos de idade. Mas, pelo menos outras 17 pessoas morreram e a polícia negou a sua responsabilidade. Havia momentos em que as ruas de São Paulo viraram campos de guerra. Os bondes foram virados e usados de trincheira. A polícia atirava com suas pistolas e espingardas e os trabalhadores jogavam paus e pedras. No dia 11 de julho, os grevistas já eram cerca de 15 mil, dos quais pelo menos 5 mil foram ao enterro de Martinez. Neste dia, os grevistas apresentaram as seguintes propostas para o governo e os patrões: que os grevistas presos durante a greve sejam libertados, que os trabalhadores possam se organizar em sindicatos, que nenhum grevista seja demitido por ter feito greve nem pelas próximas greves, que os empregos em fábricas e oficinas sejam apenas para os maiores de 14 anos. Assim, demitiriam as crianças e contratariam seus pais. Que as mulheres e os menores de 18 anos não sejam colocados em trabalhos noturnos. Para os que recebiam menos de 5 mil réis, o aumento deveria ser de 35%, e para os que recebiam 5 mil ou mais, deveria ser de 25%. Que os pagamentos sejam feitos de 15 em 15 dias e que os atrasos nos pagamentos não passem de 5 dias. Estabeleceram um limite de horas, queriam trabalhar somente 8 horas por dia de segunda a sexta-feira e 4 horas no sábado. Era a chamada semana inglesa. E que, caso fosse preciso fazer hora extra, a remuneração dessas horas seria 50% maior. No dia 13 de julho, os grevistas somavam quase 25 mil operários de 90 fábricas diferentes. Em 16 de julho, por volta de 43.800 pessoas estavam em greve na cidade de São Paulo. Estima-se que, somados aos outros grevistas nas cidades de Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Sorocaba, Jundiaí, Rio Claro, São Carlos, São Roque, São Caetano e Limeira, e os grevistas do estado do Rio de Janeiro e do estado do Rio Grande do Sul, o número beirava a 70 mil pessoas em greve. Em diversas cidades, bondes tinham sido virados, incendiados e usados como barricada pelos trabalhadores que batalhavam contra a polícia para manter as fábricas fechadas. Esta foi considerada a primeira greve geral do Brasil. Ainda em 16 de julho, os chefes sindicais convocaram uma assembleia em São Paulo para apresentar a proposta dos empresários e do governo para que a greve terminasse. Eles ofereceram o seguinte: aumento de 20%, libertação dos grevistas presos e fim do trabalho noturno de mulheres e crianças. A proposta foi aceita. Aos poucos, os operários dessas fábricas foram voltando ao trabalho. O jornal Fanfula, escrito por imigrantes italianos, fez um levantamento no cemitério de Araçá, na cidade de São Paulo, e publicou que cerca de 200 operários haviam sido enterrados ali durante os últimos dias do protesto. Outros trabalhadores de outras categorias, como os pedreiros, também fizeram greve para alcançar os mesmos direitos. 8 anos depois, em 1925, foi aprovada a lei que dava 15 dias de férias remuneradas por ano. E em 1926 foi proibido o trabalho de menores de 14 anos e determinado que os que tivessem entre 14 e 18 anos só poderiam trabalhar 6 horas por dia e no período diurno. Depois da greve de 1917, vários outros direitos trabalhistas foram conquistados, mas ainda falta avançar muito. Por exemplo, o direito à greve existe, mas precisa ser regulamentado para que as greves de categorias fundamentais, como professores, médicos, policiais e caminhoneiros, não sejam declaradas ilegais e para que não sejam mais atacadas pela imprensa que coloca a opinião pública contra eles, mostrando apenas o sofrimento das pessoas atingidas pela falta dos serviços e difama grevistas como se fossem chantagistas que já têm excelentes condições de vida e de trabalho. As conquistas já obtidas precisam ser defendidas contra empresários que corrompem ou que se tornam políticos e que propagam a ideia de que retirar os direitos trabalhistas diminuirá o desemprego. A Revolução Russa, que começou em março e terminou em novembro de 1917, influenciou no movimento operário do Brasil, que foi de junho a julho do mesmo ano. A greve foi planejada pelos italianos que sonhavam com o socialismo e o anarquismo? Ou foi uma reação natural das dificuldades que os trabalhadores estavam passando? Escreva sua opinião aqui nos comentários.
Com tantos conflitos acontecendo na República Velha, o sistema de oligarquia dos coronéis estava chegando ao limite. Tenentes e a sociedade civil começaram a se estruturar para dar um basta nas injustiças e na falsa democracia que estava instalada. Este será tema de outro episódio do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos novos episódios, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!